Alô galerinha, aqui é o Nerd Negro chegando mais uma vez no canal, trazendo mais um vídeo para vocês aí. Lembrando aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal e não esqueça de ativar o sininho aí assim para não perder nenhum dos nossos vídeos. E aqueles que já são inscritos, vai deixando seu like aí assim, nos ajude, tá ok? Para que nós possamos aí alavancar mais aí assim as nossas publicações no YouTube e desta forma fortalecer o canal. Lembrando a vocês também que nós temos um outro canal que chama-se o Poderoso Oráculo. Você pode se inscrever lá também aí e tal, e nos ajudar aí a divulgar também esse novo canal, tá ok? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre as medidas socioeducativas em meio aberto, conhecido como MSE, né? Medida socioeducativa em meio aberto. Na verdade, vou explicar um pouquinho sobre isso aí assim, sobre essa medida aí, tá ok? É o seguinte, antes da criação do ECA, todo brasileiro menor de 18 anos ele era simplesmente conhecido como menor, ou seja, não havia uma distinção de faixas etárias aí assim. Menor correspondia-se do 0 até os 18 anos. Então, independente da pessoa, qualquer idade que ele tivesse, ele era conhecido como menor. Com a criação do ECA, houve uma distinção entre a faixa etária dessas pessoas. Então, quer dizer, do 0 até os 12 anos é considerado criança. E depois dos 12 anos em diante já vira aí assim um adolescente. Então, a descrição de adolescente e criança só foi mesmo preconizada pela lei a partir da criação do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei número 8.069, de 13 de junho de 1990, na qual estipulou assim, essa doutrina. Então, o que acontece? As medidas socioeducativas são o quê? São medidas aplicadas pelo juiz com finalidade pedagógica, a fim de fazer com que o adolescente reflita sobre os erros cometidos e mude suas atitudes para com a sociedade, a fim de não cometer novos delitos e reparar danos sofridos à vítima e à sociedade. Então vamos explicar isso aí agora em miúdos. É o seguinte, toda lei ela é coerciva, ou seja, o cara ele comete um delito de roubo, né? Ele vai ter que pagar ali assim para a justiça um certo tempo. Se ele comete um delito aí assim de furto, ele precisa pagar um certo tempo ali assim tal, e tem as suas qualificações da lei. Se ele comete aí assim um homicídio também, ele vai ter que pagar aí assim de acordo com o que a lei prescreve. Porém, no caso de uma criança ou adolescente que cometa algum desses atos, o que acontece? Deixa de ser crime? As pessoas acham que sim, porém a lei ela não diz isso. Ela cometeu um crime, porém para ela as atitudes acabam virando o seguinte, ela vai ter uma medida de ação social, ou seja, o Estado entende que esta criança ela não tem ainda plena capacidade assim, de arcar pelos seus atos, e desta forma ela precisa ser orientada, a fim de reparar um dano, ela precisa ser orientada a fim de não cometer um novo delito. Então o que? A medida socioeducativa, ela tem um parecer social que visa reeducar o adolescente infrator, e para isso são analisados todos os métodos pedagógicos, sociais, psicológicos, métodos psiquiátricos, assim, sendo levado em conta a capacidade de cumprimento, as circunstâncias do ocorrido e a gravidade da infração, visando a reparação dos danos e a reinserção desta criança e adolescente à sociedade. Para isso, o Estado tem contado com vários atores, que nós chamamos atores assim, os serviços que são disponibilizados em uma rede, que é chamada Rede de Proteção Social, criada para garantir o acesso pleno e permanência das políticas públicas básicas, que tem por objetivo atender a criança e adolescente de maneira a suprir as suas necessidades e os direitos básicos, esses direitos que são garantidos pelo artigo número 227 da Constituição Federal. Sendo assim, nós devemos entender o seguinte, que é dever prioritário da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, direito à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência comunitária e à proteção contra qualquer tipo de exploração e crueldade social. Para isso, foi criado o quê?
Caso o menor infrator, né, a pessoa, ou seja, a criança ou adolescente, no caso de criança, os pais aí assim são orientados, tal, porque não tem como você punir uma criança. As medidas socioeducativas, na verdade, elas acabam sendo aplicadas apenas aos adolescentes. Então, o que acontece? Ele é enviado para um MSE, que é um serviço de medida socioeducativa em meio aberto. Qual é a caracterização desse serviço? Esse serviço, na verdade, é referenciado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS, e tem por finalidade prover a atenção socioassistencial e o acompanhamento dos adolescentes e jovens de ambos os sexos em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. Existem vários tipos de medidas socioeducativas, tá? Desde uma advertência verbal, que é previsto aí no artigo 115 do ECA, até mesmo, vamos dizer assim, a uma restrição de liberdade. Então, quais são essas medidas e essas classificações? Já disse uma, né, que é a advertência, que está previsto no artigo 115 do ECA, a reparação de danos, que é a restituição, ressarcimento ou a compensação do prejuízo sofrido pela vítima por parte do menor infrator, como determina o artigo 116 do ECA. Temos também a prestação de serviço à comunidade, que acaba possibilitando o retorno do menor infrator ao convívio com a comunidade por meio de tarefas, serviços que não empreendem lucro, que são prestados em locais como escolas, hospitais e entidades assistenciais, determinadas por artigo 117 do ECA, e o adolescente pode escolher, aí, assim no caso, um serviço próximo aí da sua residência, né, para que ele possa prestar esse serviço aí. Existe também a questão da liberdade assistida, que é prevista aí no artigo 118 do ECA, que dispõe sobre um conjunto de ações personalizadas que permitem a disposição de programas pedagógicos individualizados e é feita por uma equipe, que é a equipe do MSE, né, respeitando as circunstâncias ali, assim, de cada adolescente, para que ele possa ali, assim, realizar essas tarefas, né, e assim um técnico especializado estará ali orientando esse adolescente para que ele possa fazer ali assim o seu reencaminhamento à sociedade, vai prover aí assim para ele tudo aquilo que foi lhe negado em outras vezes, vamos dizer assim, escola, educação, lazer, coisas desse tipo aí como previsto aí na questão da dignidade humana, tá ok? A outra prestação de serviço que existe, ou melhor, a outra medida socioeducativa é a inserção em regime de semiliberdade, ou seja, é um tipo de medida que se destina de uma forma de transição do menor infrator de internação para o meio aberto, que possibilita a realização de atividades externas em convívio com a sociedade, independente de autorização judicial, mas limitando em parte o direito de ir e vir do mesmo, previsto aí pelo artigo 120 do ECA. O regime também prevê um caráter pedagógico que predispõe obrigatoriamente à escolarização e à profissionalização no período diurno, devendo sempre que possível utilizar os recursos existentes na sociedade. E a outra e a mais grave, né, vamos dizer assim, é a internação em estabelecimento educacional, né, que é no caso a internação na Fundação Casa, né, ou seja, a qual retira o menor infrator do convívio com a sociedade e deve ser imposta por consequência do cometimento de atos infracionais de grave ameaça ou violência, ou pela reincidência ou ainda pelo descumprimento de uma medida, como determina o artigo 121 do ECA. Ou seja, o cara ele não quer cumprir a medida dele, ele pega uma medida mais leve, ele não vai cumprir a medida e automaticamente o técnico informa o juiz e o juiz pode determinar que ele vá no caso, para um regime fechado, na qual ele vai ali assim ter que passar um tempo aí que pode ser de 6 meses até 3 anos ou até mesmo a sua maioridade, tá ok? Dependendo aí, claro, do grau de periculosidade daquilo que ele tenha feito, tá ok? Ou seja, o artigo 101 do ECA diz o seguinte, que a criança ou adolescente que esteja tendo violado seus direitos e garantias possibilita as medidas de proteção como determina esse artigo. As medidas de proteção ao menor são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. De que forma? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta ou omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou em razão da sua própria conduta. Tá ok? O que são medidas? Então existe uma outra coisa que chama-se medida acumulada. Ou seja, é quando o juiz vê que o adolescente precisa de mais de um corretivo. Ele pode, por exemplo, pegar assim
uma liberdade assistida cumulada com prestação de serviço. Ou seja, além dele ter que ficar ali assim indo e visitar o seu técnico constantemente num serviço de medidas socioeducativas e fazer aquilo que o técnico determinar para ele, ele também vai ter que prestar serviço em algum órgão assim, na comunidade, como já disse, próximo da sua residência, para que não fira aí a sua dignidade e desta forma fazer com que ele retorne aí assim à sociedade. O especial disso, pessoal, é o seguinte, é que essas medidas socioeducativas visam o quê? Como eu já disse, tem um caráter pedagógico e não coercivo. Tá? Então, um caráter pedagógico significa o quê? Ensinar, falar para esse adolescente, mostrar para ele que o que ele praticou é errado e dar meios para que ele possa assim ver que existem outras formas dele adquirir dinheiro, dele adquirir assim outras coisas, né? Sem precisar roubar assim ou desrespeitar as pessoas ou cometer atos infracionários, tá ok? Então, fico por aqui, tá ok? Se você tiver mais dúvida aí sobre esse assunto de medida socioeducativa em meio aberto, pode nos perguntar e deixe aí seu comentário assim para que nós possamos estar respondendo para vocês, tá ok? Eu trabalhei no caso assim mais de 2 anos aí como técnico de medida socioeducativa em meio aberto e pude resolver alguns casos, né? E claro, existem casos que infelizmente não puderam ser resolvidos porque não depende apenas dos técnicos ou dos serviços de medida socioeducativa ou da sociedade. Também vai depender daquele ser humaninho ali que está ali vamos dizer assim, em observação, tá ok? Eu sou o Nerd Negro, não esqueça de deixar seu like. Fui!